Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Alô, alô, muito boa tarde. Globo Esporte já está no ar. Ó, o fim de semana com temperaturas amenas, mais quente pelando nos gramados. Nesse fim de semana, neste domingo, tem Atlético contra São Paulo no Mineirão e o Cruzeiro jogando contra o Internacional lá no Beira-Rio. Daqui a pouquinho, Henrique Fernandes vai estar aqui no estúdio para analisar esses confrontos. O Cruzeiro vai encarar um jejum também. Isso. Lá no Rio Grande do Sul, jogando contra o Internacional. E faz tempo que o Cruzeiro não sai feliz do Beira-Rio, hein? Vitória do Colorado, 1-0 para cima da Raposa. A gente não pode aceitar esse tipo de resultado. A última vitória no estádio do Inter teve esse cara aí como protagonista. Kleber, o gladiador do Cruzeiro, vai para a cobrança. Kleber, com paradinha, bateu! Gol! 2 gols do camisa 30 marcaram a vitória do Cruzeiro em 2010. 15 anos já se passaram e o Cruzeiro não voltou a vencer no Beira-Rio. Foram 9 jogos, 7 derrotas e 2 empates. Termina o jogo! 0 pro Inter, 0 pro Cruzeiro. Durante esse período, o Cruzeiro até venceu o Inter fora de casa. Mas os jogos não foram em Porto Alegre. Primeiro em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, em 2013. E aí a comemoração do líder do Campeonato Brasileiro vai disparando com esta vitória. E em 2014, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Marcelo Moreno, ele acreditou, insistiu. Moreno, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Internacional. Jogos que ajudaram o Cruzeiro a levantar a taça do Brasileirão por 2 anos seguidos. Em 2023, a vitória no Beira-Rio quase veio, mas foi quase mesmo. E o John, olha o John, o Wesley tirou o goleiro, perdeu! Wesley agora tá do outro lado e enfrenta o Cruzeiro no fim de semana. Debaixo de chuva no Beira-Rio, Wesley! Para o jogo de amanhã no Beira-Rio, o técnico do Cruzeiro tem à disposição 2 jogadores que conhecem bem o adversário e podem ajudar a quebrar esse tabu. Matheus Henrique tem história com a camisa do Grêmio, o principal rival do Inter. Esteve no clube entre 2017 e 2021. Ele participou de 16 Grenais e só perdeu 2. Ganhou até título em cima do Inter. 1 pro Grêmio, 1 pro Inter, é tetracampeão gaúcho, o Grêmio! O Cruzeiro ainda tem Wanderson, que sabe bem o que é marcar um gol nesse confronto. Fez gol aqui contra a gente? Fez? Fiz 10% de multa. Vamos esquecer isso aí. 10% de multa. Vamos esquecer isso aí, é passado. Agora só falta marcar o primeiro gol pelo Cruzeiro. Estou muito feliz de poder defender essa camisa aqui, que tem uma história muito grande. Né? E agora, desse lado aqui, com certeza eu creio que a gente vai construir uma linda história que é o que todos nós queremos. Bom, se aquele jejum não entra do lado do Atlético, não entra a desfavor do Cruzeiro também, né? Tem que pegar tudo pra ele, né? Tentar enxergar esse jogo... Motivação, né? Um jogo dificílimo, Marcelo, mas enxergar como um desafio, uma oportunidade de dar a volta. Ganhou o jogo de estreia, se ganhar esse segundo, 6 pontos, 100%, tá bacana, né? Mas tá uma dúvida no ar aí, né? A dúvida do Gabigol, né? O Gabigol, a gente sabe que ficou fora dos treinos, foi ao Rio pra julgamento de um recurso, a gente sabe que ele tem aquela questão do doping, né? Ele deve ser liberado, ainda vai esperar 90 dias aí, mas assim, voltou a tempo. Acho que vai treinar hoje à tarde. E aí ele estando à disposição, é importante tê-lo em campo. Porque não foi bem no jogo na Argentina, mas fez gol na estreia contra o Mirassol. Claro. Atacante tá fazendo gol, você mantém em campo pro cara pegar em bala. O Inter, pedreiraça. Você acha que o Cruzeiro muda ali taticamente pra pegar uma pedreira dessa? Cara, eu acho que o Leonardo Jardim tem que pensar numa mudança tática, encorpar o meio campo. E aí o Romero é a melhor opção dos caras que estão fora, né? Eu sei que o Wallace não vem bem, tem gente que quer o Romero no lugar do Wallace. Eu acho até que é uma mudança plausível. Você colocaria os dois. Mas talvez os dois e mais o Matheus Henrique com um pouquinho de liberdade pra chegar à frente possa ser uma alternativa. Vamos ver o Campinho? Campinho... Você colocou os dois aqui pra gente? Não aposta nisso. Não aposta nisso. Aposta num time mais convencional, com um quarteto de frente. Eu acho ofensivo demais pra levar pro Beira-Rio. Eu até gosto da ideia, mas pra esse jogo especificamente, eu acho que é hora de encorpar o meio campo. Eu utilizaria o Matheus Henrique um pouquinho mais avançado, tiraria um dos 4 da frente, talvez o Wanderson, e aí montaria um time com um pouquinho mais de força no meio campo.
Se empatar, pra mim, já tá ótimo. Tá Se bom, vencer, é coisa linda. Aí, 100% de aproveitamento seria uma vitória incrível. E Inter invicto ainda na temporada. Invicto na né? temporada. Belo time, né? Empatou com o Bahia na Libertadores no meio de semana. Bora de Superliga masculina, porque as quartas de final começam hoje. O Cruzeiro joga contra o Guarulhos e o Minas joga contra o Suzano. O Sport TV 2 vai mostrar tudo a partir de 6 horas da tarde. O Cruzeiro em busca do 9º título de Superliga. É pra botar mais uma taça numa galeria que já tem 56 troféus. E todos esses troféus com a participação do super campeão Felipe. Sensacional! Que impressionante! Campeão de tudo, sem exagero, tá? Varrendo os títulos pra casa, né? Só com o Cruzeiro, Felipe Ferraz conquistou 56 taças. E aí, de repente, você olha para trás e vê tudo que você conquistou, mesmo como atleta e agora como treinador, realmente é gratificante. Ele foi ponteiro do clube por 11 temporadas. Felipe bota no chão! Que sutileza, que veneno o Felipe botou nessa bola. Como atleta do Cruzeiro, foram 39 títulos. Entre eles, 6 Superligas, 7 Sul-Americanos e 3 Mundiais. Cruzeiro, campeão mundial de voleibol. Em 2021, o Felipe parou de jogar e, de cara, virou técnico da equipe que ele ajudou a tornar a mais vencedora do vôlei brasileiro. E de lá pra cá, já conquistou mais 17 títulos. Eu acho que o mais complicado, é esse aqui, ó. Campeão mineiro. Esse aqui foi o primeiro ano que eu assumi como treinador. Eu acho que toda a equipe se abraçou, era minha chegada, ainda inexperiente, e esse mineiro se tornou pra gente um campeonato mundial. Foi o primeiro de 4 mineiros seguidos como técnico, além de mais troféus de Supercopa, Superliga, Copa Brasil, Sul-Americano e outros 2 mundiais. O Cruzeiro comemorando com a torcida, levantando a taça, é campeão do mundo! Eu acho que tudo que você faz com amor, com paixão, eu acho que tá aí, o resultado a gente vai colhendo aos pouquinhos. Nessa temporada, o Felipe ainda tem a possibilidade de conquistar mais um título, o da Superliga masculina. Líder isolado da primeira fase, o Cruzeiro encara o Guarulhos nas quartas de final. Na fase de classificação, o Cruzeiro venceu as 2 partidas que fez contra o Guarulhos por 3-0. A equipe do Guarulhos, muito bem trabalhada também, pelo professor Neri. Sabe algumas estratégias que a gente já usou nos 2 primeiros jogos, nós também vamos ter que nos reinventar em algumas situações. O time está pronto e confiante, porque afinal, nas páginas heróicas e imortais do vôlei do Cruzeiro, ele é um grande campeão. Dá para buscar mais um pouquinho, acho que tudo é tempo, tudo é trabalho, é persistência, é resiliência. Eu acredito muito nesse tipo de filosofia e tem dado certo, então vamos seguir por aí. Felipe, sensacional, impressionante. Segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sabadão, hein? Cruzeiro entra em campo amanhã. Neste sábado tem Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco, Botafogo e Juventude. Neste domingo tem Atlético Mineiro e São Paulo, Fluminense e Red Bull Bragantino, Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Sport e Palmeiras, Vitória e Flamengo, Santos e Bahia. São os jogos então da rodada de número 2 da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro venceu o Mirassol na estreia, tenta a segunda vitória seguida. O Internacional, adversário do Cruzeiro, tenta a primeira vitória porque foi ao Rio de Janeiro e empatou com a equipe do Flamengo. São os jogos então do Brasileirão, e aí todo mundo na expectativa porque é jogo difícil em cima de jogo difícil. O Cruzeiro que treina na tarde deste sábado, depois o time viaja de voo fretado para Porto Alegre. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem a volta do Gabigol. O Gabigol ficou fora dos 2 últimos treinamentos,
por causa da questão do doping. O julgamento do recurso foi finalizado, agora é aguardar a questão do tempo para a sentença, mas não deve dar nenhum problema e aí o Gabigol vai ficar liberado não só para este compromisso, como também de qualquer punição. É a expectativa de todo mundo, pensando aí na sequência da temporada de 2025. O Gabigol deve viajar normalmente com a delegação neste sábado à noite para Porto Alegre. Quem não deve viajar é Matheus Pereira. A expectativa, inclusive, é de que neste final de semana a Thalita, ela tem aí o nascimento do pequeno Theo, o filho do casal, por isso ele ficou fora dos jogos longe de Belo Horizonte, deve ficar fora também deste diante da equipe do Internacional em Porto Alegre. Aí depois o Matheus Pereira já fica liberado para voltar a jogar longe de Belo Horizonte, é o que todo mundo pensa no dia a dia na Toca da Raposa 2. Jonathan Jesus está de volta, Leonardo Jardim comandando então este último treinamento à tarde, e aí a definição da equipe. O mesmo vale lá em Porto Alegre, porque o Roger Machado, ele pode preservar alguns jogadores, pensando no jogo do meio de semana pela Copa Libertadores da América. No meio de semana o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa. Jogo no Mineirão, sem torcida, na quarta-feira, 9h30 da noite. E o Mushuc Runa, que estreou com vitória no Grupo E da Copa Sul-Americana, joga neste domingo contra o Técnico Universitário. É jogo da Liga Pro no Equador. E depois o time viaja aqui para Belo Horizonte. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!